Graça e paz sejam dadas a todos vocês, que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Estamos aí no quarto dia desta jornada. Estamos aí no quarto dia dessa jornada. E hoje é quinta-feira, né? Hoje é o quarto dia. Tenho aqui meu plano de leitura para mim não me perder, para mim ficar ligadinho aí. Não posso deixar de ter o plano de leitura anotado, né, irmãos? Então, ontem nós lemos Gênesis 7, 9 e hoje nós vamos ler Gênesis 10 e 11. Hoje apenas 2 capítulos de leitura, porque amanhã já é o quinto dia e amanhã nós vamos estar dando início ao livro de Jó. É diferente, é uma leitura cronológica, é diferente. Lembrando que Jó foi um dos patriarcas, Jó veio antes de Abraão, ou no mesmo período aí que Abraão, né? Possivelmente no mesmo período que Abraão, ou antes, um pouco antes de Abraão. Mas Jó não fazia parte da ali dos judeus, né? Da linhagem de Israel, não fazia parte desse povo. Então, Jó é antes. Acredita-se pela história cronológica que Jó é antes de Abraão. Então, nós vamos ler amanhã, está dando início ao livro de Jó. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos terminar essa primeira parte aí de Gênesis, né? Hoje nós vamos estar dando início aí a Gênesis 10 e 11. Termina a primeira parte de Gênesis. No capítulo 11, nós vamos estar dando início amanhã ao livro de Jó. E aí nós vamos até terminar o livro de Jó, para nós retornar e dar início a Abraão, certo? Então, é diferente. A Bíblia cronológica é diferente, tem esse plano de leitura aqui, anual, 52 semanas. E vamos lá, dia após dia. Se eu fosse você, compartilha já esse vídeo, compartilha esse estudo, toca no sininho para o YouTube te notificar aí, se inscreve no canal. O mais importante é que você se inscreve aí nesse canal. Faça a sua inscrição no meu canal, @pastor Rafael Ferreira, vai aparecer a minha foto lá e vai estar escrito no título do canal MAPD TV, MAPD TV, Ministério a Palavra de Deus, certo? Ministério a Palavra de Deus. As iniciais do Ministério a Palavra de Deus vai estar aí no título do canal. Amém, irmãos? Se inscreve aí no meu canal, compartilha, toca o sininho e vamos para cima. Vamos orar? Pai, rendemos graças a Ti porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Senhor, vai de geração em geração. Pai, peço a Ti nesta manhã, não só na minha vida, mas na vida de todo aquele que vai assistir, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que a Tua palavra, Senhor, venha ser revelada em nossos corações e venha gerar frutos permanentes, frutos que causam impacto nessa geração, Senhor, que causam impacto nessa geração. Em nome de Jesus, que a letra não venha ser motivo de discórdia. Por isso que eu me nego, Senhor, a apenas transmitir a letra. Poderia transmitir letra, mas não, Senhor, eu quero transmitir a palavra revelada, aquilo que está por detrás da letra. E só Teu Espírito pode fazer isso. Então peço a ajuda do Teu Espírito Santo. Me ajuda, dê clareza, nos liberta, Senhor. Nos liberta de fortalezas, sofismas, Senhor, levantadas em nossa mente. Construções, de pensamentos, de ideologias caídas, que venham ser repreendidas em nome de Jesus.
todos os bloqueios mentais, todas as fortalezas mentais, Senhor, que impede nós de cumprir o propósito do Senhor. Venha cair por terra, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 10. Capítulo 10, capítulo 10. Esfregar a mão, porque aonde você colocar a tua mão, abençoado será. Então você esfrega a mão assim e acredita que Deus coloca nas tuas mãos a bênção dele, o poder dele. E aonde você tocar a mão, vai ter vida, vai gerar vida, vai ter prosperidade, vai ter ganho, vai ter novidades. Glória a Deus. Vamos lá? Gênesis capítulo 10. Glória a Deus. Vamos ver aqui o relato dos filhos de Noé, né? Capítulo 10, verso 1. Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magoge, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanaim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios, juntos ao mar, formando nações de acordo com as suas línguas, seus clãs e seus povos. Lembrando que Noé abençoou Jafé. E qual foi a bênção que Noé deu ao seu filho Jafé? Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem. Então, o que Noé, ontem nós leu isso no capítulo 9, esse versículo, que Noé liberou uma bênção, né? Uma bênção territorial para Jafé, declarando que Jafé e toda a sua descendência iria ter grandes territórios, né? A prosperidade de Jafé estava, e de toda a sua descendência, estava em território, conquistar territórios. E lembrando também que ontem foi lido e foi falado sobre maldição hereditária, sobre a maldição de Canaã, né? O avô amaldiçoou o neto. Terrível. Mas vamos voltar aqui. No versículo 6 fala dos descendentes de Cã, que foi o pai que desonrou, né? O pai que desonrou. O pai de Canaã que desonrou seu pai Noé. Glória a Deus. O filho que desonra o pai. Os descendentes de Cã. Isso aqui é interessante a gente prestar atenção, porque toda descendência é reflexo, né? Toda descendência vai ser reflexo daquela atitude de vergonha. Aquela atitude de vergonha, de expor a nudez, de expor a vergonha de seu pai. Por mais que foi liberada uma sentença sobre Canaã, mas Cã ele teve mais filhos. Vamos lá, os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Então Canaã foi o alvo aí, né? Que foi o primogênito, né? Foi o primogênito. Canaã foi o primogênito de Cã, por isso que Noé amaldiçoou ele. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. No versículo 8, Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Então, aqui a Bíblia já fala de Nimrod, foi o primeiro guerreiro valente da terra. Por quê? Era o mais corajoso,
Nimrod era o mais corajoso dos caçadores. Dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Glória a Deus. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Assíria, onde construiu as cidades de Nínive. Tá lembrando, né? Ó, Torre de Babel, cidade de Nínive, a Síria, ó, perto do... Expandiu seu território até a Síria. Então, quer dizer, os assírios lá, ó, que lá na frente nós vamos ler sobre a Síria, que vai tomar conta, vai vir um mover de que a Síria vai invadir Babilônia. Lá na frente nós vamos ver isso aí. A grande cidade situada entre Nínive e Calá. Misraim foi o antepassado dos luditas, anamitas, leabitas, naftuítas, patruzitas, casluítas e dos caftoritas, dos quais descendem os filisteus. Olha aí, os descendentes dos filisteus. Os filisteus vão ser uma nação inimiga de Israel lá na frente. Os filisteus vão ser uma nação, vai ser uma pedra no sapato de Israel lá na frente. O filho mais velho de Canaã, olha só, o filho mais velho de Canaã. Canaã foi o alvo da maldição. Vamos ver o que vai acontecer com a descendência dele, dos filhos dele. Ó. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidônios. Canaã foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus. Olha só, presta atenção. Toda a descendência de Canaã vai ser amaldiçoada, porque ele foi alvo da maldição de Noé. Qual que foi a maldição de Noé para Canaã? Qual que foi a maldição? Maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. Olha que maldição que aquele menino recebeu. Que ele seja servo mais insignificante de seus parentes. Olha isso. Ai, meu Deus. Terrível essa maldição sobre a vida dele, hein? Terrível. Então, vem 7 nações, ó. Canaã foi o antepassado dos hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, tudo eus, ó. Zebareus e emateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte até Gerar e Gaza, ao sul e a leste até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, próximo a Lasa. Estes foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Quantos descendentes? Amateus, 1. Amateus, Zemareus, Arvadeus, Sineus, Arqueus, Heveus, Girgazeus, Amorreus, Jebuseus e Hititas. 10. Os descendentes de Sem. Qual que foi a bênção que Noé liberou para Sem? Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu servo, que Canaã seja servo de seu irmão, que Deus amplie o território de Jafé. Então, ó, bendito seja o Deus de Sem. Olha a bênção que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem. Então, a bênção que Noé liberou para Sem foi prosperidade. E foi uma prosperidade tão grande que até Jafé, o seu irmão, iria se beneficiar dessa prosperidade. Né? Então, toda a descendência
de Sem viria a ser próspera na face da terra. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Éber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Assur lembra do rei Assuero, né? Lembra do rei Assuero, da rainha Esther, né? Os descendentes de Arã foram Uz. Quem veio de Uz, Uz dos caldeus, né? Abraão. Os descendentes de Arã foram Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. Éber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir. Ofir, lembra do ouro de Ofir? Ofir foi uma terra de prosperidade, de muito ouro, ouro de muita qualidade, né? Fala da prosperidade Ofir fala da prosperidade que ele recebeu, né? De herança, né? A bênção, você vê que a bênção vai acompanhando gerações. Sem foi abençoado por Noé com prosperidade, aí Ofir vai receber do seu antepassado a bênção da prosperidade. Você vê que a bênção ela vai acompanhando. Assim como a maldição acompanha, a bênção também acompanha. Ofir, Avilá e Jobabe. Opa! Jobabe. Segundo os historiadores, Jobabe era Jó. Antigamente era muito conhecido, né? Por vários nomes, né? Nós vamos se deparar também com segundo nome, terceiro nome para Jetro, né? A Bíblia vai falar de pelo menos 2 nomes de Jetro, sogro de Moisés. E aqui nós estamos vendo aqui que Jobabe, então, é descendente de Sem. Descendente de Sem. Por isso que Jó era próspero, era rico, né? Por isso que Jó era rico. Por isso que nós vamos ler amanhã o livro de Jó. Jobabe está aqui, ó. Jobabe é Jó, irmãos. Todos eles foram descendentes de Joctã. E Joctã foi filho de Sem. O território que ocupava se estendia desde Messá até Sefar, nas montanhas do leste. Esses foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Então, Jobabe teve um território. É o clã de Jó, o clã de Jobabe. Foi um território ali, uma língua, clã, que fala clãs, línguas, territórios e povos. Então, Jobabe era descendente aí de Joctã, que descendia Sem, que Sem recebeu prosperidade do pai, recebeu a bênção da prosperidade. Conclusão: esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com as suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Clãs fala de família, né? No capítulo 11, nós vamos ver sobre a Torre de Babel. Sobre a Torre de Babel, né? Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua. E é importante nós grifar isso aqui. Porque nós vamos descobrir, Deus vai revelar um mistério aqui para nós. Então, houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram.
É a da Babilônia e Babel. Nós lembra de uma leitura anterior aqui, que fala sobre Nimrod, né? Nimrod. E aí nós lembra disso aí. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Então, tijolos e betume. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Você vê que havia-se um medo dele ser espalhado. Só que aí que tá, eles vão construir uma cidade, vão levantar uma torre alta até o céu, fala do que? De uma imponência, de um orgulho, né? Fala de um orgulho. É uma torre alta, chegar até o céu, fala de um orgulho, né? E aí isso é interessante nós aprender, ó. O Senhor, porém, desceu, olha só, o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Olha o versículo 6. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Olha o segredo aqui. Tem um segredo aqui. Quando o povo se une, faz grandes coisas. Construir uma cidade, todos falando a mesma língua, todos todos trabalhando em prol do mesmo objetivo, fizeram cidade, construíram cidade e construíram uma torre alta. Isso chamou a atenção de Deus. A união do povo com a mesma língua, com o mesmo objetivo, chamou a atenção de Deus. Vejam, todos se uniram e falam a mesma língua. O que é falar a mesma língua? No mesmo propósito. Quando um povo se une com o mesmo propósito, o resultado é grandes construções. E qual que é o papel do inimigo? O papel do inimigo é causar divisão. Porque se o povo de Deus se une, faz grandes coisas. E aí qual que é o objetivo de Satanás? Causar divisão, causar contenda entre os irmãos na igreja. Numa empresa, se o patrão conseguir implementar uma cultura, de todos falarem a mesma língua, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, crescimento, prosperidade, estudo, bater meta. Se um patrão consegue fazer isso, consegue implementar essa cultura de crescimento, de união, a empresa rompe. Mas aí que tá. Como que o patrão vai conseguir implementar essa cultura? Somente sendo servo de Deus. Porque o espírito de liderança vem de Deus. E aí, se ele é um homem que anda com Deus, um homem de revelação, que tem revelação de Deus, ele consegue implementar essa cultura dentro da empresa dele. E qual que é a cultura?
Vamos trazer a memória de novo, vamos refrescar nossa memória, vamos ficar batendo nisso aqui. Ó, todos se uniram, união, fala de união. Então quer dizer, se o patrão, né, se o pastor consegue implementar na igreja ou na empresa, se a família, se o marido, a mulher e os filhos, se todos se unem, todos se unem a falar a mesma língua. Falar a mesma língua fala de propósito. Todos se unirem, falando, trabalhando para cumprir um propósito, todos trabalhando. Por exemplo, estamos no meio do ano, estamos aí chegando aí no mês de julho, de agosto já, né? Estamos chegando no mês de agosto. Se o pai chega para a esposa e para os filhos, fala, ó, final do ano, daqui 5 meses, nós vamos fazer uma viagem de férias. O que vamos poder fazer? O que nós vamos fazer para essas férias? O pai vai sair para trabalhar, a mãe também vai sair para trabalhar e nós vamos se unir para promover esse momento de lazer para nós. O que os filhos têm que fazer? Os filhos têm que cortar gasto, os filhos não vão poder ficar comendo lanche, pizza todo final de semana, sair, gastar dinheiro com bebida, com farra, vai ter que enxugar gasto. Aí o pai propõe o quê? A cultura. O pai vai impor uma cultura. Ó, nós vamos trabalhar, nós vamos prover. Vai ter dinheiro entrando dentro de casa. Porém, nós não podemos gastar à toa, porque nós temos um objetivo, um foco, um plano. Fazer uma viagem no final do ano. Então, nós vamos enxugar gasto. A partir de hoje, a cultura que se estabelece vai ser essa. Alimento saudável, que é mais em conta. O alimento saudável é mais em conta que 1 quilo de carne. Um alface, uma tomate é mais em conta que 1 quilo de carne. Certo? Legumes é mais em conta que um peito de frango. Mas nós precisamos de proteína, tudo bem. Mas o nosso foco é a economia. Então, a partir de hoje, uma nova regra alimentar vai ser implementada, um novo costume vai ser implementado por um determinado tempo, espaço de 4 meses, de 5 meses. Vamos fazer isso. Vamos implementar essa cultura. Isso aí é coisa do pai, dever do pai, implementar a cultura. Porque qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso propósito? Fazer uma viagem de férias. Quanto que nós vamos gastar? Bom, cada um vai ter o direito de gastar, né, R$ 1.000. Eu vou dar R$ 1.000 para os dois. Vamos supor que tem 2 filhos, um menino e uma menina, o Matheus e a Joana. O Matheus e a Joana vai poder gastar lá R$ 1.000. Cada um R$ 1.000, já são 2.000. O pai e a mãe vai poder gastar R$ 1.000. Então, daí são R$ 4.000 que vai poder gastar tranquilamente nessa viagem de férias, né? Então, o que os filhos vão poder contribuir? Aí o pai tem que chegar nos filhos. O que vocês vão poder contribuir? Gastando menos, economizando o máximo possível, dando menos gasto para o pai. Vamos praticar um exercício físico, pelo menos uma caminhada, todos os dias. Tem que implementar uma cultura, porque caminhando, tendo alimentação saudável e fazendo um exercício físico, aumenta a imunidade de vocês. Aumentando a imunidade de vocês ficam menos doentes. Vai ser raro vocês ficar doentes, porque se vocês ficam doentes, já vai ter gasto. Vai ter gasto com medicamento. A mãe ou o pai vai ter que deixar de trabalhar, vai ter que perder dia de serviço para poder ficar acompanhando vocês, vai ter gasto com medicamento. Então, vamos implementar uma nova cultura, pelo menos por um tempo determinado, para nós alcançar o nosso objetivo. E aí nós vamos comer mais legumes, mais verduras, proteína magra, nós não pode comer carne gorda, nós temos que comer proteína magra, tomar bastante água e praticar um exercício físico, uma caminhada, por exemplo, uma caminhada. Essa é a nossa cultura, sem lanche e sem pizza aos finais de semana. Porque um lanche e uma pizza
nós vamos pegar todo o dinheiro que nós gastamos de lanche e pizza, nós vamos ajuntar. Porque quanto maior for a grana, lá na frente, quanto maior for a grana, maior vai ser o desfrute. Nós vamos poder desfrutar melhor, nós vamos aproveitar melhor da viagem. O pai está falando hoje de R$ 1.000, mas se vocês se dedicarem, nós vamos gastar mais, vamos poder gastar mais lá na frente, vamos poder trazer lembrancinha, comprar coisas lá, vamos poder frequentar lugares melhores, vamos aproveitar mais, né? Se hospedar num bom hotel, num resort, e aí tá. Então, daqui em diante, 4 meses, 5 meses, nós não vamos comer mais pizza, vocês vão trocar a alimentação de vocês, nada de fast food, tudo natural, o mais natural possível, tudo de legumes, de verdura, carne magra. Quando o pai for lá no açougue comprar 1 quilo de carne, vai ser para bife, vai ser uma carne magra, sem gordura. Vamos praticar aí uma atividade física para nossa imunidade aumentar, para nós não ficar doente. Porque se ficar doente vai ser gasto. E aí é ruim. Vai atrapalhar o nosso plano. Irmãos, se a família se une, os filhos, vamos supor que os filhos aí são adolescentes, entre 15 a 20 anos, faz um bico, os filhos vai lá, pegam aí faz um bico aí, lava um carro, ajuda, faz alguma coisa, vende alguma coisa para agregar valor, o pai falou que nós já vai ter R$ 1.000, então é o seguinte, eu vou vender alguma coisa, eu vou vender um tênis, ou a menina, vou vender uma maquiagem, vou vender lingerie, e nós vamos agregar valor, vamos se unir. Irmãos, pode ter certeza que vai chegar lá em dezembro, em janeiro, lá na época da viagem, vai ter muito mais que R$ 1.000. Porque se uniram no mesmo propósito. Aí chega lá na frente, 4, 5 meses de cultura. Foi implementada uma nova cultura por um tempo determinado, para alcançar o propósito. E é assim nas nossas vidas. E é isso que Deus nos ensina. Então, se o patrão consegue implementar uma cultura dentro da sua empresa de união e de todos falarem a mesma língua, todos trabalharem para o mesmo propósito, a empresa rompe. Se o patrão consegue tratar bem seus funcionários, se ele consegue implementar essa cultura de adoração a Deus, de buscar a Deus, de orar, falar com Deus, pelo menos uma vez por semana, ou toda segunda-feira ou toda sexta-feira, orar, todos ali, orando, buscando a face de Deus. Se unir, falar a mesma língua, vai ser sobrenatural. Se isto, olha só, e Deus fica impressionado. Se isto é o começo do que fazem, a construção de uma cidade e a construção de uma torre foi o começo. Se isso é só o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Nada vai ser impossível se tiver um povo unido, se tiver uma família unida e trabalhando para o mesmo propósito. Para o mesmo objetivo. Nada vai ser impossível. Aí qual que é o papel de Satanás dentro de uma família? Trazer discórdia, trazer indiferença, irmão brigando com o irmão por causa de ciúmes, por causa de coisas, marido discutindo com mulher discutindo com o marido, com ciúmes, com picuinha, coisas pequenas que podem ser resolvidas, coisas pequenas do dia a dia, serviços domésticos, fica discutindo, brigando, um cobrando o outro, e fica aquele desgaste dentro, fica cansativo ficar dentro de casa. Aí tem muitos maridos que não suportam, vai pro bar, vai pro boteco, fica até altas horas da noite, volta para pegar a mulher dormindo, os filhos dormindo, perde criação, perde crescimento de filho, perde
oportunidades para dar bons conselhos para os filhos, para ensinar. O ensinamento que está dando é a ausência, está indo para o bar, boteco, porque a mulher também, quando o marido chega, a mulher é tagarela, enche o saco, terrível. E a mulher também, muitas mulheres não têm nem prazer de voltar para casa, porque o marido é um ogro, é chato, é estúpido, só trata com grosseria, não ajuda, não contribui, os filhos bocudo. Se tiver uma família assim, ó, desequilibrada, desestruturada, dividida, não vai alcançar grandes coisas. É só dor, sofrimento e agonia. Dor, sofrimento e agonia. Terrível. Mas aqui Deus deixa essa revelação. Isso aqui é para os dias de hoje. Isso aqui é para os dias de hoje. A palavra de Deus é viva. Se você ler e se você conseguir implementar essa cultura dentro da sua casa, dentro da sua empresa, na nação, essa nação explode. Se o povo se unisse de verdade, com o mesmo propósito, que é a prosperidade da nação, que é isso. Não tinha essa divisão. Mas por que tem essa divisão? Ah, eu sou de direita. Ah, eu sou de esquerda. Ah, eu sou do centro. Ah, tem diferença de partido. Um é conservador, o outro é liberal. Para. Essa divisão só traz fraqueza, miséria para a nação. É o que está acontecendo. Só traz miséria para a nação. Só traz miséria, só traz destruição para a nação. Agora, se o povo se une com um objetivo só, que é o crescimento crescimento da nação, porque se a nação cresce, eu cresço. Se os empresários crescem, os funcionários crescem, todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Se todos trabalhar com o mesmo objetivo. É o que a Bíblia está dizendo. É o que o Senhor, é o que o próprio Deus disse. E aí, olha só que Deus vai ter que fazer, bem no início. No versículo 7. Venham, vamos descer. Mais uma vez, Deus deixando claro que ele trabalha em conjunto. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando junto. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalhando junto. E os anjos ainda servindo a Deus. Trabalhando juntos. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Vamos confundir. Por quê? Já está no início, está sendo uma potência dessa. No início, então vamos confundir, vamos esparramar, vamos espalhar. Já era o medo que aquela população daquele tempo, daquela época tinha. Era o medo. Lá no versículo anterior fala, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu, assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Então, quer dizer, era o medo daquela população. Vamos construir uma cidade, vamos ficar aqui, ó, unidos, juntos, vamos crescer aqui, vamos nos proteger para nós não ser esparramados, para nós não ser espalhados. Era um medo. Já era o receio que eles tinham. Mas foi inevitável. Deus precisou descer. Deus desceu, vamos descer, vamos confundir, para eles não conseguir mais entender uns aos outros. E no versículo 8 fala, assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro. E eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Aí veio, né? Português, japonês, né? Veio aí o africano, né? Aí foi dividindo, né, as nações. O europeu. Vamos lá, no versículo 10. Este é o relato da família de Sem.
2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Lembra que Sem recebeu prosperidade de Noé. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Olha que interessante que o tempo de gerar filhos foi diminuindo drasticamente. Antes do dilúvio, os homens demorariam mais de 100 anos para ter filhos. Agora não, ó. 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34, Éber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Glória a Deus. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Aí nós vamos para a família de Terá, que aí vem o patriarca Abraão. Esse é o relato da família de Terá, pai de Abraão, pai de Abrão, Naor e Harã. Harã, que foi pai de Ló. Harã, que foi pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Então, o pai de Ló morreu em Ur dos Caldeus. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Lembrando que Sarai, no hebraico, significa princesa. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai e seu neto Ló, que era filho de Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã. Olha só que interessante. Deus coloca no coração de Terá o desejo, a vontade, e ele toma a decisão de ir para a terra de Canaã. Então, a promessa da terra de Canaã se cumpriu? Se cumpriu nos descendentes de Abraão? Sim, se cumpriu. Mas o início de tudo não foi Abraão. Por mais que Deus aparece para Abraão, Deus fala para Abraão, não aparece. Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí lá na frente, Deus vai falar de novo, a terra que você está pisando, eu darei aos seus descendentes. Mas Deus falou com Abraão. Por que Deus falou com Abraão? Por que Deus falou com Abraão? Vamos ler aqui? Se mudou de Ur dos Caldeus, partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali.
Deus já tinha colocado no coração de Terá o desejo, a vontade de ir para Canaã, mas chega em Harã, eles param e se estabelecem lá. Deus já tinha falado com o pai de Abraão. Vai para a terra de Canaã. Vai para a terra de Canaã. Só que aí, chega em Harã, ele se estabelece e fica lá. É aí que Deus vem e fala com Abraão. Por que Deus precisa falar com o filho? Porque o pai não obedeceu. O pai recebeu a informação de Deus para ir para a terra de Canaã, mas na metade do caminho ele para. E aí, se o pai não corresponde, se o pai não cumpre o propósito, o filho deve cumprir. O filho vai ter que continuar, o filho vai ter que dar continuidade no propósito. O propósito de Deus era a terra de Canaã, no coração de Terá. Vamos para a terra de Canaã. Às vezes você é pai, recebeu uma vocação, recebeu um dom, recebeu um talento, uma promessa de Deus e não se cumpriu. Por que não se cumpriu na vida de Terá? Porque ele parou no meio do caminho. E aí você que é pai, para. Deus coloca algo no teu coração, você não alcança, porque você parou no meio do caminho, vai dar continuidade no filho. Então hoje tem muitos filhos terminando propósitos que Deus colocou no coração do pai, porque o pai parou no meio do caminho. Pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Até aqui, irmãos. Até aqui. Lembra lá que nós lemos sobre Jobabe, que eu falei para vocês que Jobabe era descendente de Sem. Então, amanhã nós vamos ler sobre Jó, sobre esse Jobabe aí, que é descendente de Sem, que é um homem próspero, que estabeleceu em uma certa região, e nós vamos ler amanhã o livro de Jó, antes de nós começar o livro, essa segunda parte de Gênesis que fala de Abrão, né? Mas nós entendemos uma coisa, que o propósito Deus tinha plantado no coração de Terá, pai de Abrão, para ir para a terra de Canaã. Só que ele parou na metade do caminho. Ele parou na metade do caminho. E aí o filho tem que dar continuidade. E eu falo por mim, quem recebeu o dom da palavra, quem recebeu o encargo de Deus para ser pastor, para abrir igreja, dar continuidade, foi meu pai. Não fui eu, foi meu pai. Eu só estou dando continuidade naquilo que meu pai parou. Meu pai era diácono da igreja, meu pai servia ao Senhor. Eu tenho memória de meu pai um dia dando testemunho na igreja. Isso, eu era criança. Eu tenho certeza que, bom, com certeza ele vai assistir. Ele vai assistir esse vídeo e ele vai se lembrar. Eu lembro quando ele contou o testemunho do pai dele, e ele se emocionou no púlpito contando o testemunho do pai dele. Mas quando ele contou o testemunho do pai, da perda do pai, porque o meu avô, o pai do meu pai, ele trabalhava na igreja. A minha avó, mãe do meu pai, era tesoureira na casa de Deus. E aí meu pai recebeu esse dom da palavra. Meu pai tem o dom da palavra, é porque ele não explorou. Ele não explorou. Se ele tivesse explorado, se ele tivesse afinco, ele era diácono da igreja, teve uma oportunidade, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na fileira da frente. Era criança, tinha lá em torno dos meus 7 anos, 8 anos. Eu lembro como se fosse hoje, na igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Marília. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai pegou o microfone, foi testemunhar do meu avô Zezico, do pai dele, chorou, né? Chorou. Só que aquela oportunidade que ele recebeu era para ele ter dado continuidade, né? Os meus pais eram bem ativos na obra de Deus,
Mas aí o inimigo veio e houve aí a separação, houve o divórcio. E aí houve a separação, Deus uniu meu pai e minha mãe com um propósito. E aí, por falta de instrução, né? Por falta de instrução, por falta de maturidade, tanto mental, maturidade do dia a dia, porque eles casaram novos, bem jovens, maturidade de experiência do dia e maturidade espiritual. Ensinamento espiritual faltou. Faltou ensino espiritual, levar na palavra, orar, repreender, identificar, ter a sensibilidade que é o inimigo que estava agindo. Faltou essa maturidade. E aí, por falta de maturidade, o povo perece por quê? Lhe falta o conhecimento. Por falta de conhecimento, o inimigo veio, destruiu o casamento do meu pai e da minha mãe. E aí o meu pai e minha mãe, até hoje, pararam no propósito de Deus. Pararam. Mas aquela oportunidade que o meu pai teve foi uma oportunidade que Deus estava dando para ele perder a timidez. E ele tem o dom da palavra. Ele sabe se expressar. O meu pai sabe se expressar, sabe falar bem, ele fala bem. A comunicação dele é boa. É um dom que ele tem. E que se ele buscasse, o propósito de Deus iria se cumprir na vida dele. Mas enfim, Deus respeita. Deus respeita o nosso tempo, Deus respeita as nossas atitudes, nossas decisões, as nossas escolhas. Ele fez a escolha dele, minha mãe fez a escolha dela. Só que os dois não conseguem mais se firmar como era antes. Na casa de Deus, ter aquele compromisso com a obra, com as coisas de Deus. Minha mãe, eu lembro, eu tenho memória, e faz 16 anos que eles se separaram. E eu tô com 29 anos. Minha mãe liderando criança. Eu lembro de uma peça de teatro do Nascimento de Jesus que eu participei lá na igreja. Eu cresci no berço evangélico. Eu tenho fotos, minha mãe que guarda essas fotos. Minha mãe tem foto minha de criança com o microfone na mão, de criancinha, de 5 anos de idade. 5 anos com o microfone na mão. Mas o propósito de abertura de igreja, de construir igreja, de ser pastor, de cuidar de pessoas, foi pro meu pai. Mas ele parou no meio do caminho. E aí veio para quem? Veio para mim. Aí Deus me levantou com os 22 anos. Deus veio até mim. Uma experiência que eu tive com Deus. E aí Deus... Só que eu só estou dando continuidade naquilo que meu pai parou. Meu pai parou. E aí está dando continuidade em mim. Se eu parar, vai pro Isaac. Até se cumprir. Até se cumprir. E é de geração em geração. Começou com Terá. Foi para Abrão. Abraão não usufruiu da terra de Canaã. Não usufruiu. Depois nós vamos entender por que Abrão não usufruiu da terra de Canaã. O povo vai ficar 430 anos no Egito, sendo escravo. Aí Deus libera a promessa de novo, né? Abraão, Isaac e Jacó. Libera, né, uma promessa de novo, tal, e se cumpre. Lá no livro de Josué vai se cumprir na terra de Canaã. Mas olha quantas gerações foi para se cumprir. Deus, quando Ele promete algo na tua vida, Ele cumpre. Ele cumpre. Ah, não cumpriu na vida do pai? O pai parou? Eu vou dar continuidade na vida do filho. Para o filho terminar. Ah, o filho parou também? O neto, o bisneto. E vai seguindo. E vai seguindo. Amém? Geração após geração. É isso. Por hoje é só. Amanhã nós vamos começar o livro de Jó. E é cronológico, é a Bíblia cronológica, é de forma cronológica, é diferente. Vai ter
vai ter livros que vai ser lido primeiro, como está acontecendo aqui. O livro de Jó vai começar amanhã e vamos ler esse livro de Jó até o final dele, que vai dar em torno de uma semana cheia e 2 dias da terceira semana. É isso aí, 42 capítulos no livro de Jó e vai ser bênção do alto. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te guarde e que você venha entender e guardar essa palavra no seu coração. Se una e todos trabalhem no mesmo propósito, na sua casa, no seu serviço, no seu setor. Talvez você é líder de setor, implemente essa cultura lá no seu setor. Você que é líder, você que é encarregado, você que tem 2, 3, 5, 10, 15 pessoas que você lidera, implementa essa cultura para você ver se o seu setor não arrebenta. Seu setor arrebenta, produz, vai chamar a atenção do gerente. Você vai chamar, o seu setor vai chamar a atenção do patrão. O patrão vai querer sentar com você e perguntar: ué, o que está acontecendo? Por que o seu setor se destaca? Você vai falar: não é porque eu li lá na Bíblia, lá em Gênesis, que fala que o próprio Deus falou que se o povo estiver unido e falar a mesma língua, explode, há crescimento. Eu aprendi isso na Bíblia e estou colocando aqui em prática. Faça isso. Você vai ver grandes resultados que você vai ter na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor, até amanhã, se Deus quiser.